Eu quero falar agora com vocês sobre varizes. A cirurgia, ela é uma das alternativas em casos de varizes, né? E há muitas dúvidas em relação, por exemplo, aos riscos, quando é necessário fazer. Por isso, nós convidamos a angiologista e cirurgiã vascular Viviane Verônica Fernandes Freitas, que está aqui conosco para tirar as suas dúvidas. E eu agradeço mais uma vez, viu, Viviane, por você ter vindo. Tá. Vamos lá. Quando é que a cirurgia de varizes ela é indicada? E você pode fazer pergunta para ela, viu, para a doutora Viviane, no 99897 1000. Ela está aqui sempre com esse sorriso e essa disponibilidade. Quando é necessário, Viviane? Vamos lá. Quando nós temos algum comprometimento de veias tronculares, que são veias maiores, em que a gente não consegue tratar com procedimentos simples. Existem veias menores, com dilatações que a gente consegue tratar, às vezes, com procedimento como uma aplicação, que é o que chamam, né? São vasinhos pequenininhos em que a gente injeta o líquido e o vaso se contrai e ele acaba sendo tratado. Tá. Vasos tronculares, como a veia safena, é uma veia já mais calibrosa. Para que ela seja tratada, ela precisa ser submetida a um tratamento cirúrgico. Hoje em dia, a gente tem tratamentos minimamente invasivos, em que às vezes não há necessidade de dissecção da veia, mas a gente consegue apenas puncioná-la e com o endolaser queimá-la. Ela está lá no local dela e a gente não precisa retirar. Então, a gente consegue fazer o tratamento dessa veia, que é uma veia mais calibrosa, sem, às vezes, ter uma cirurgia com alto risco, digamos, né? O risco acaba sendo menor, pois não há necessidade de dissecção. O que é isso, dissecção, né? Para o pessoal entender. A cirurgia convencional, ela é feita com cortes, né? A gente corta na virilha, a gente vai dissecar, né? Porque a gente vai aos pouquinhos chegando e isolando a veia que precisa ser tratada com delicadeza, porque ela está bem próxima a vasos muito importantes, a nervos, né? Então, e a gente vai tratar apenas aquela veia que é uma veia superficial. E ela pode sim ser retirada em casos de doença. Quando ela está doente, ela já não é mais necessária ali naquele membro, onde ela contribui sim com a parte circulatória, porém quando ela está dilatada e doente, ela começa a acarretar outros problemas. E aí, ao retirá-la, a gente traz benefício para o paciente. Então, é uma decisão que precisa ser tomada a partir de realização de exames, exame físico, uma anamnese bem feita, né? Tudo precisa ser programado para que a gente chegue à conclusão de que essa veia precisa realmente ser tratada. E aí a forma com que a gente vai tratar vai depender de todo esse contexto. E as complicações que podem surgir? Até vou pedir para o pessoal colocar para a gente, né? Algumas das complicações que a gente trouxe. E essas complicações, elas podem surgir, mas são raras? Exatamente. Todo procedimento, tudo na vida tem risco, né? Agora, todo procedimento cirúrgico, ele tem seus riscos e isso é orientado, explicado para o paciente na tomada de decisão da cirurgia. Existem complicações que são mais simples. Por exemplo, o próprio hematoma, ele vai aparecer numa cirurgia de varizes e com o tratamento adequado, ele vai sendo absorvido e não vai causar nenhuma lesão para o paciente. Existem algumas complicações que já podem sim ter consequências maiores. Por exemplo, a trombose venosa, ela é uma complicação que pode acontecer numa cirurgia de varizes. Hoje diminuiu-se muito esse índice porque a gente consegue fazer a cirurgia de uma forma que o paciente volte a deambular de forma mais precoce, não fique tanto tempo mais acamado. Então, isso contribui para que esses riscos diminuam. Existem riscos maiores em relação à delicadeza, né? O que eu falei, a dissecção, por ser feita próximo a vasos importantes, artérias que irrigam o membro, a nervos, né? Então, esse tipo de lesão, às vezes, pode acarretar
consequências maiores para o paciente. Mas precisam ser comunicados ao paciente, porém, quando se faz o procedimento de forma programada, quando você estuda o paciente com o exame de forma adequada e você consegue visualizar aquilo que você vai tratar, e sendo feito da forma correta, você diminui muito. Tanto que a cirurgia de varizes é uma das cirurgias com menos riscos. Certo. Porque o paciente volta a andar muito rápido, né? O processo de recuperação leva quanto tempo? Exato. A maioria o paciente opera de manhã e vai embora à tarde para casa. Olha. Isso. E o depois da cirurgia, pode voltar, não volta? O que vai depender para esse sucesso também, Viviane? Com certeza. O que a cirurgia faz? Ela trata o vaso que está doente no momento. Então, quando a gente leva o paciente para o centro cirúrgico, eu vou retirar ou tratar aqueles vasos que estão doentes. A partir de então, o paciente precisa daquele cuidado com os vasos bons que ele tem. E aí entra muito a parte do paciente, né? Que precisa manter um bom estilo de vida, atividade física com fortalecimento adequado, às vezes cuidado, né, com o controle do peso, a parte hormonal. São vários aspectos que aí no segmento precisa desse cuidado. E existem até algumas coisas que a gente orienta. Alguns pacientes, às vezes por conta da profissão, tem indicação do uso da meia de compressão mesmo após a cirurgia. Mesmo após a cirurgia, né? Tem aqui a nossa amiga Luciene de Uberaba, ela está contando aqui, olha, que o pai dela de 80 anos fez a cirurgia e tirou a veia da perna, assim, né? O termo que ela usou. Tem várias feridas que nunca saram nas canelas por causa de veias aparentes da circulação, e nesse caso? Esse é um estágio que a gente bastante avançado da doença venosa crônica. O paciente que tem a úlcera, né, venosa, precisa ser avaliado porque como a parte circulatória, o retorno venoso, o sangue que ele é trazido pela veia, ele é um sangue sujo. Ele é um sangue que precisa retornar. Quando tem essa alteração no fluxo, esse sangue sujo ele permanece ali um longo período. Então, para a cicatrização adequada, é preciso que essa oxigenação, que isso tudo seja feito de forma adequada. Além disso, é super importante a gente afastar outras causas. Precisar saber se às vezes o paciente tem um comprometimento da circulação arterial, porque às vezes não é só o comprometimento venoso. Se tiver algum comprometimento arterial, essa cicatrização pode ficar prejudicada. Um paciente que tem também diabetes mellitus, o diabetes ele prejudica a cicatrização. Presença de infecção, ela pode também piorar a cicatrização. Então, precisa avaliar isso como um todo, para a gente poder ir isolando e ir tratando tudo isso para que seja uma cicatrização adequada. E até mesmo essas feridas, elas demoram muito a cicatrizar. Por conta de todos esses fatores que precisa estar tudo muito bom para que essa cicatrização ocorra. Deixa eu trazer um outro amigo nosso aqui, o Geraldo Maia, lá de Uberaba. Geraldo, um abraço para você, obrigada por participar. Ele falou que percebeu, é tão bacana quando o homem se olha, né? Falou, Mônica, eu percebi que eu tenho veias altas. Quando sei que nem todas são altas, e sim varizes, né? Nesse caso, depois a outra pergunta eu faço para a doutora Viviane, tá? Nesse caso dele, ele percebeu o que fazer? Pode ser varize, o que é? E surgiu a dúvida, né? Surgiu, exatamente. Porque existem veias evidentes, que às vezes por a pessoa ser magra, a veia está evidente. Mas quando a veia está doente, aí ela precisa ser estudada. E o principal que a gente faz é procurar o cirurgião vascular e a gente faz um estudo com o Doppler. Porque com ele a gente consegue avaliar o fluxo. Se o fluxo está adequado, a veia está boa. Ela é visível, mas é uma veia que funciona adequadamente. Agora, uma veia doente, aí ela já emite sinais. Talvez por olhar o exame físico a gente já consegue perceber que essa veia está doente. Ela começa a ficar tortuosa, ela causa essa elevação na pele que causa desconforto estético. Na maioria das vezes a pessoa vai pelo desconforto estético e não pela queixa, às vezes, da dor ou alguma outra queixa.
Mas o Doppler, ele vai nos mostrar. Essa veia está doente, então ela precisa de tratamento. E aí sim entra a tomada de decisão pela cirurgia de varizes em alguns casos em que ela é mais calibrosa. Esse exame é como se fosse um ultrassom? Exato, A medicina é fantástica. É um ultrassom que analisa o fluxo do vaso, entendeu? Ele vê se ele está no sentido correto ou se quando a válvula já não está funcionando mais, ele está em sentido contrário. A pessoa que tem que... Acho que dá tempo dessa pergunta aqui, né, Marielle? Eu estou tão encantada com essa entrevista. A pessoa tem que usar meios de compressão para não surgir outras vezes depois da cirurgia? A pergunta da Marlene. A meia de compressão, ela é principalmente sintomática. Quando você faz o uso da meia, ela melhora muito o sintoma. Então, mesmo que a pessoa tenha passado por cirurgia, como ela tem, na maioria das vezes, a doença, ela está relacionada com a parte genética, existe a doença na parede do vaso, mesmo tendo passado por cirurgia, às vezes fazendo fortalecimento, que são coisas que podem melhorar a queixa de dor, às vezes o paciente, por permanecer longos períodos em pé, por às vezes ficar na mesma posição por longos períodos, a meia ela pode suavizar esse sintoma. Ela não impede que a pessoa tenha variz, mas como ela ajuda no retorno venoso, talvez a gente tenha, né, baseado em estudos e tudo, pode haver um retardo da evolução da doença, mas ela não vai impedir que a pessoa tenha varizes. Ô, conversa boa, hein, gente? Fala a verdade, você que está em casa, no trabalho, acompanhando, uma conversa muito boa com a sua participação e sempre aqui nessa simpatia da doutora Viviane Verônica Fernandes Freitas, ela que é angiologista e cirurgiã vascular. Muito obrigada mais uma vez, o carinho de Dona Ivone sempre, viu? Com certeza, obrigada.